Meus amigos, boa tarde. Para mim é um grande prazer estar de volta para apresentar o nosso programa, o Momento de Fé. E eu queria começar o programa hoje convidando os amigos para estarem conosco amanhã na nossa igreja. Amanhã, que é domingo, nós estaremos 2 vezes, pela manhã às 9 horas e ao cair da tarde às 18 horas. Então, queria convidá-los, portanto, para estarem conosco. Será o meu prazer pregar a palavra de Deus e também na parte da tarde um outro pastor vai pregar e nós estaremos assim juntos compartilhando das coisas de Deus. Agora, anote o nosso endereço. Nós estamos localizados na Avenida Dom Helder Câmara, a antiga Avenida Suburbana, número 4661, 4661. Bairro de Del Castilho, zona norte do Rio de Janeiro. Então, aceite o nosso convite, será o nosso prazer recebê-los. Se acontecer de você chegar na igreja e por acaso estiver lotada, porque a igreja tem aquela questão de aglomeração, né? Então nós temos cuidado com isso, não se preocupe, chegue, pode dizer para qualquer pessoa que estiver na recepção que você é meu convidado. E então, aliás, todos são meus convidados, né? Mas de qualquer forma, você é um convidado especial e será conseguido lugar para você. E eu quero ter o prazer também de cumprimentar você pessoalmente. Muito obrigado, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Mas agora nós vamos concluir o nosso comentário sobre essa temática, a Bíblia como livro, né? Domingo passado foi o dia da Bíblia, o 2º domingo de dezembro, e eu aproveitei então o ensejo para falar sobre a Bíblia como livro. Eu já comentei com os amigos durante esta semana sobre o conteúdo da Bíblia, a inspiração da Bíblia, como ler ou estudar a Bíblia, como aplicar a Bíblia em sua vida e se as nossas Bíblias atuais conferem com os originais. Isso nós falamos durante esta semana. Agora, eu fiz umas anotações aqui que eu queria compartilhar com os amigos sobre a Bíblia em português. A Bíblia em português. Olha, é o seguinte, houve em tempos muito antigos, muito tempo atrás, algumas tentativas de colocar a Bíblia em português. Por exemplo, no ano 1300, olha só, o Brasil nem era descoberto ainda. O rei Dom Dinis mandou traduzir uma parte do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, né? No ano 1400, também antes da descoberta do Brasil, Dom João I ordenou a tradução dos evangelhos. E o Frei Bernardo, um cisterciense, traduziu no século XV o Evangelho de Mateus. E a rainha Leonor, tudo antes da descoberta do Brasil, em 1495, ela mandou publicar o livro Vida de Cristo, uma espécie de harmonia dos evangelhos. Depois dessas tentativas, nunca mais houve nada de Bíblia em português, a não ser essas poucas que nós anotamos. Agora, a iniciativa que prevaleceu foi a de um homem chamado João Ferreira de Almeida, pastor da Igreja Reformada Holandesa, que traduziu a Bíblia para o português diretamente dos originais hebraico e grego. É importante a gente saber isso. Em 1681, o Novo Testamento de Almeida foi impresso na Holanda, em Amsterdã. Não foi em Lisboa, foi na Holanda, em Amsterdã. Em 1753, foi impresso o Antigo Testamento. Esta versão de Almeida é a que nós usamos atualmente no Brasil, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. Pois é. E agora você pergunta, fala um pouco mais sobre esse tal João Ferreira de Almeida. Olha, ele era um português, ele nasceu em Portugal, né, em 1628.
Em 1640, ele imigrou para a Indonésia, que era, na época, uma colônia holandesa chamada Índias Orientais. O nome é assim. Aliás, Índias Ocidentais. Isso. E lá, então, ele se converteu na Igreja Reformada. E aí ele estudou a Bíblia, entrou para o seminário, estudou grego, hebraico, etc. E então a preocupação dele foi colocar a Bíblia Sagrada em língua portuguesa. De maneira que essa é a história do João Ferreira de Almeida e essa é a história da tradução que os evangélicos de língua portuguesa, tanto no Brasil como em Portugal, possuem. Muito bem. Agora, evidentemente que após esse trabalho de João Ferreira de Almeida, a Igreja Católica providenciou, despertou-se, né, para editar a Bíblia também em português. Então, o padre Antônio Pereira de Figueiredo, ele traduziu diretamente da Vulgata, né? Depois, o padre Matos Soares fez uma outra tradução da Bíblia. E, finalmente, a Bíblia mais conhecida de edição católica é a Bíblia de Jerusalém. Aliás, uma excelente Bíblia, que eu tenho um exemplar, né? Além de outras, a Igreja Católica também tem outras edições em português da Bíblia, mas essas são as principais. Então, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, eu quero louvar a Deus porque nós temos a Bíblia na nossa mão. Eu inclusive, tenho mais uma outra edição católica, né? E eu tenho outras edições. Inclusive, eu tenho Bíblias em inglês e em espanhol, né? Então, louvo a Deus por todas as iniciativas. O importante é ter a palavra de Deus na nossa mão. Nós oramos pelos povos que nós chamamos, que são da janela 1040. É um grupo de países onde é proibido pregar o evangelho e os missionários trabalham lá, não como missionários, mas eles exercem profissões liberais, profissões várias. Entretanto, como é que eu posso dizer? De uma forma secreta, eles pregam o evangelho e igrejas são formadas. Então, louvado seja Deus por tudo isso. Agradecemos a Deus pelo privilégio de termos a Bíblia na nossa mão, a palavra de Deus na nossa mão. Eu quero agora convidá-los, meus amigos, meus irmãos, para que todos nós façamos oração. Vamos curvar as nossas cabeças, se for possível. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Vamos pedir a graça de Deus neste momento. Vamos orar. Pai de amor, Pai de bondade, em nome de Jesus, eu quero te louvar, meu Pai, pelo privilégio de termos na nossa mão a Bíblia Sagrada, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Oh, meu Deus, que a Tua palavra seja pregada em todos os lugares, conforme diz o apóstolo Paulo, em tempo e fora de tempo. Meu Deus, que a Tua palavra esteja nos lares brasileiros, em todos os corações brasileiros, esteja a Tua palavra. Meu Deus, meu Pai, meu Rei, como é bom, meu Deus, ser crente, como é bom te servir, como é bom sabermos que temos um Deus lá no céu que se preocupa conosco, que cuida de nós, que inclusive traz para nós a Sua palavra, para nós conhecermos a Sua vontade. Ó Pai, eu quero te louvar por isso, quero te engrandecer e te agradecer. Meu Deus, eu oro com fé, te louvo por tudo e te bendigo em nome de Jesus. E que todo o povo de Deus diga amém e amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus amigos, eu vou só repetir o convite que eu fiz no início do nosso programa de hoje. Amanhã, domingo, 9 horas da manhã e 18 horas, estaremos com a nossa igreja aberta e você é o nosso convidado para estar conosco. Então, eu vou repetir o endereço: Avenida Dom Helder Câmara, Antiga Suburbana, número 4661, 4661,
bairro de Del Castilho, aqui na Zona Norte do Rio de Janeiro. Muito obrigado por sua atenção. Até amanhã ou até segunda-feira próxima, quando nós vamos continuar o momento de fé. E que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome de Jesus.